Deus está ouvindo a tua oração. A tua oração está chegando diante de Deus nesta tarde. E Deus está respondendo com vitória. Deus está respondendo com livramento. Deus está respondendo com providência. Alabachuriandarábia, Ramandababacachandaraia. Deus vai renovando. Essa tarde é uma tarde de renovo, Senhor, na tua casa. Há uma tarde de restauração. Há uma tarde de restituição, Pai, na vida desse irmão, na vida dessa irmã, Pai, que entrou por essas portas. Pois eu creio, Senhor, na vitória. Eu creio, meu Pai, no milagre, no nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: louvado seja Deus. Amém, igreja? Vamos se colocar de pé. Louvado seja Deus. Vamos levantar mais uma oração de pé. Em seguida eu vou estar louvando o louvor e passando a direção para a missionária Vera, que irá dar continuidade no ciclo de oração nesta tarde. Amém? Se você veio buscar de Deus um milagre, se você veio buscar de Deus uma resposta, Deus nesta tarde, aleluia, Ele já está agindo ao teu favor. Ele já está, aleluia, trabalhando para te dar vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos de pé diante da tua presença e entregamos, Senhor, em tuas mãos as nossas causas, e entregamos, Senhor, em tuas mãos os nossos propósitos, os nossos objetivos. Que o Senhor nesta tarde venha dar vitória ao teu filho e à tua filha que chegou neste lugar, ao teu filho e à tua filha que está no lá, ouvindo através deste aparelho de som. Alcança, Pai, nesta tarde da vitória, pois eu creio, Senhor, na vitória, no nome de Jesus Cristo. A igreja diz: coloque a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos e adore aquele que é digno de honra, de glória e de toda adoração. Vamos adorar ao nosso Deus. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Igreja, deixa eu te usar para curar, lavachanda, lavandaraia, para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te colocar, tu brilharás. Onde eu te enviar, tu virás, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei,
apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, aleluia. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém? Abra sua Bíblia Sagrada, igreja, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, e o versículo 14. Bendito seja Deus. Carta de Paulo aos Efésios, bendito seja o nosso Deus. Capítulo 3 e o versículo 14. Louvado seja Deus. Que diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, nós te rendemos graça pela Tua palavra, que o Senhor o aplique a Tua palavra no íntimo de nosso coração, no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Pode sentar, as palmas para Jesus. Aleluia. A missionária Vera estará dando continuidade no trabalho nesta tarde. Amém? Eu salvo a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Nessa tarde eu e você, venha saber que o Senhor está conosco, Aquilo que eu e você coloquemos no nosso coração, o Senhor vai resolver. É que os irmãos abrem em Lucas 18, que diz assim: e aconteceu também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disso, consigo, ainda que não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz.
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com Ele. Digo que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Que hoje você venha ter fé, né? Muitas das vezes hoje você sentimos que o Senhor, muitas das vezes não está respondendo, mas que nessa tarde hoje você venha ter fé. Como essa viúva ali falava do injusto juiz, né? Muitas vezes é a injustiça de Deus, mas que Deus nessa tarde está fazendo justiça contra a minha vida e contra a tua vida. Não sei o que foi que você pôs na mão do Senhor, mas queria que Ele rebateu o martelo da justiça para dar resposta a você e a mim que vem buscar a face dele. Que nem eu nem você dobramos nosso joelho perante um Deus morto. O Deus que eu e você dobramos nosso joelho é um Deus vivo. Ele fará justiça, como fez justiça na vida dessa viúva. Vamos louvar para a honra e a glória do Senhor, que Ele é digno de honra e de glória. Vamos louvar o 4. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti, sobre tuas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, teu coração palpitando de dor, Deus velará por ti, tu já provaste seu mesmo amor, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti, lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti, o que precisa não negará, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, como esses velhos não temas vem, Deus velará por ti, Ele te ama bem, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. E hoje você venha saber que Deus cuida de mim e cuida de você. A oportunidade de estar com a missionária Maria para fazer aquilo que o Espírito Santo mandar.
Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Irmãos, mais uma oportunidade. Nós estamos aqui na casa do Senhor para nós adorar e agradecer ao nosso Deus, porque só Ele que é digno de toda a honra e de toda a adoração, né? Também quero saudar todos, né, que estão ouvindo através desse aparelho de som, com uma boa tarde, né, de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa tarde também estou feliz, né, pela vida de cada irmão que se encontra aqui, para nós adorar e agradecer ao nosso Deus. Também pela vida das irmãs, né, que Deus abençoe, né. Cada dia, né, que quiser vir na casa do Senhor, as portas estão abertas, amém? Vou deixar lá em Mateus 24, a partir do 10, que diz assim: neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por amor, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, esse tempo que nós estamos vivendo, né? Louvado seja o nome do Senhor, como diz essa palavra, né? Muitos se esfriarão, né? De vir buscar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, mas é para se cumprir a palavra do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Os tempos que nós estamos vivendo, muitos fracos, né? Desanimados, sem força de vir buscar o Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor. Mas o 13 diz assim, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Temos que perseverar, né, irmão, até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos orar, como já foi dito aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Temos que orar e nunca desfalecer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Buscar o nosso Deus enquanto nós podemos achar, como diz a palavra dele, né? Porque vai haver tempo que muitos vão querer buscar o Senhor, mas não vão mais achar, né? Que nós venhamos orar um pelos outros, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se encontra muito desanimado, fraco, né? Espiritualmente. Que nós venhamos dar a mão, orar uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? E nessa tarde eu vou fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor e soberano Pai, meu Deus, diante da Tua presença, toma a nossa vida nas Tuas mãos, meu Senhor amado. Toma esse círculo de oração nas Tuas mãos, que o Senhor venha abençoar. O Senhor, meu Pai, vai vir contra cada um, meu Pai. O Senhor entre cada lá, meu Pai, com salvação, com libertação, com cura, meu Pai, porque o Senhor é fiel. Que toda a honra, meu Deus, toda a glória nessa tarde seja para o Senhor. Toma a frente, Pai, toma a direção de tudo, meu Senhor, nessa tarde. No nome de Jesus. Amém. Eu e você venha saber, né? Eu e você venha saber que quando nós estamos orando, o Senhor está trabalhando. É nós orando aqui, o Senhor trabalhando na nossa família, né? Muitas das vezes nos nossos amigos, nos familiares, que não importa só na nossa família, não. Que a dor de nós tem que ser por nossa família e por aquele que está caído, né? Aqui eu e você venha levantar aqueles que estão caídos. A oportunidade de estar com a irmã da Pai, para louvar o Senhor, fazer aquilo que o Espírito Santo mandar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pai do Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus, meu irmão. Que bênção, Senhor, a gente poder mais um dia aqui contemplar, adorar e bendizer o santo nome dele, né? Porque é uma dádiva que só Deus pode nos dar, porque se não fosse a misericórdia dele, nós nem estaríamos aqui hoje. Mas Deus é fiel, Deus é bom o tempo inteiro, Deus é grande, Deus é lindo. Ele é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito e agradável. Eu vou compartilhar um versículo com a Igreja de Jesus, que se encontra em Mateus 21, versículo 12, capítulo 12, né? Capítulo 21, versículo 12.
Eu vou adiantar, irmão. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. E ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, aleluia, mas vós tendo convertido com covil de ladrões. E foram ter com eles ao templo conchos, cegos conchos, e o curou. Amém, irmão? E hoje não é diferente nas nossas casas, irmão. Infelizmente a gente vê os templos, o povo vendendo a palavra, o povo só vai pregar se alguém pagar, o povo só quer fazer as coisas tudo por dinheiro. Mas, irmão, glorificado seja Deus, que está vendo que Deus não dorme, porque o dinheiro acaba e dinheiro não pode comprar a nossa salvação. O que pode nos comprar a nossa salvação é o tesouro que nós fazemos aqui na terra, que é adorando, bendizendo e se purificando cada dia mais na presença do Senhor, porque a gente tem que estar, irmão, cada dia mais purificado na presença de Deus. Eu vou louvar para honra e glória de Deus, irmão. Eu 570, que esse irmão me escute nessa tarde, aqueles que estão ouvindo por esse microfone, aonde que for, que eles venham meditar nesse louvor, que eles venham visitar, que o Espírito Santo vá lá em cada coração convencendo, porque quem convence o homem e a mulher não é o pastor, não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus, que é lindo e perfeito. Ele convence o homem do pecado e convence a mulher para aceitar, né? Então que nessa tarde o Espírito Santo vá visitando cada casa, cada lares aqui, Senhor, da direita, da esquerda, da frente, de trás, quem for passando, que o Espírito Santo de Deus vá tocando no coração. Ao final do labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu te escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procura a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais se satisfarão. Meu amigo, hoje tu te escolha, vida ou morte, qual vai
quer libertar. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que é o fim da vida, né? Tá falando no louvor. É aqui em Eclesiastes 9, o 10, que diz assim: tudo quanto te vinha à mão para fazer-te conforme a tua força, para na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo que vem na minha mão e na sua mão, né? Que o Senhor manda eu e você fazer, que nós venhamos fazer, né? Porque o dia que nós morrer, o que nós não fizer aqui lá no céu, quando nós chegar lá naquele grande dia, nós vamos prestar conta, né? Daquilo que o Senhor mandou. Muitas das vezes o Senhor manda eu e você ir na casa de um irmão, de uma irmã, nós olhamos para o sol e não quer ir, né? Mas que nessa tarde eu e você venha ouvir o chamado do Senhor, que há na minha vida e na sua vida. Faça por você. Se o Senhor manda você ir, vá. Não importa se vai pulando ou ciclando por você, mas faça a vontade do Senhor. A oportunidade está com a ombreira Zima para louvar o Senhor, fazer aquilo que o Espírito Santo manda ela fazer. A ombreira Zima. Glória a Deus. Aleluia. Saber que esse vontade do Senhor. E agradecer mais uma tarde, né, na presença do Senhor, para louvar e agradecer o nome dele, que ele é digno de honra, de glória, de louvor, de toda oração. E entregar tudo na mão do Senhor, né? Que ele é quem faz, quem desfaz, né? É ele que abre a porta, fecha a porta, né? Tudo é ele, né? É só a gente pedir a ele que ele faz. Em nome de Jesus. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esse dia Deus te viu chorar, não cante escondido, mas você conseguia falar. Eu ouvi o teu gemido, mas o Deus que te criou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra tua vida. Enxugue essa lágrima do rosto e tenha calma. Vai passar. Agora que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. A solução para tudo que te aconteceu. Ele vai trazer de volta o que você perdeu. Só não se desanime, pelo amor de Deus. Só não se desanime, pelo amor de Deus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivo pra cantar? Abandona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que ele faz e nem os problemas materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivo, perdeu seus dentes e os seus amigos.
Mas não adoro pelo que ele faz e menos por bem materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivo, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus doou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele toda a glória. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. É a oportunidade de estar com a missionária Silva para louvar, fazer aquilo que o Espírito Santo mandar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória. Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Vou ler os versículos que se encontram em Isaías 53, a partir do 4. Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos o repudiamos, por aflito, ferido de Deus, o oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E castigo por nós traz a paz, estava sobre ele, e pelas vossas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviando pelos seus caminhos. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Assim ele não abriu a sua boca. Veja como Jesus é maravilhoso, né? Muitas vezes a gente não reconhecemos como nós deveríamos, porque a gente às vezes ainda fica relembrando coisas dos nossos pecados, mas a gente deve lembrar que quando a gente aceitou Jesus, todos os nossos pecados, todas as nossas coisas, Jesus já levou com ele, né? Foi assim que ele nos comprou, com o sangue dele, com as rachaduras todas que ele levou, seu sangue derramado na cruz por nós. Então a gente somos gratos a ele por tudo, porque se não fosse por isso, que seria de nós hoje? Né? Nenhum de nós estaria aqui, já teria sido tragado pelo diabo, porque é o que ele faz. Ele anda aos nossos arredores para ver qualquer falhinha que a gente comete, ele está ali, nos vigiando. O Satanás ele não vigia os que vivem no mundo, não. Ele vive rodeando os que vivem na igreja, os que vivem servindo ao Senhor. Por isso que a gente, qualquer falhinha, a gente precisa cuidar. Porque da nossa boca, e é isso que a gente devemos ter muito cuidado e vigiar, né? E agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu vou louvar um hino para a honra e a glória do Senhor. Se atentamente
dos teus, obedecer. O Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta do meu pé, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado serás. Bendito serei no campo, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a tua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta do meu pé, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado serás. Bendito serei no campo, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a tua voz, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a tua voz. A única coisa que a gente deve fazer é obedecer a voz do Senhor, porque se a gente não fizer isso, estamos fritos, né? A única coisa que nos fortalece, nos deixa de pé e nos está trazendo a gente até aqui na casa do Senhor é a obediência que a gente, né? O temor a Deus. Se a gente não tiver temor a Deus, a gente não tem nada na vida, né? É a força de Jesus que nos põe de pé e coragem para a gente sustentar nos caminhos do Senhor. E agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. É que eu e você venham obedecer, né, ao Senhor. A oportunidade de estar com a missionária Graça para fazer aquilo que o Espírito Santo mandar. Glória a Deus, Senhor Jesus. Eu saúdo a todo o povo de Deus, que a Santa Rica, Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Estou feliz por estar novamente aqui nesse lugar hoje para rever os irmãos em Cristo. Que nem o pastor estava dizendo, há 4 anos atrás, dia 5 desse mês de novembro, fez 4 anos, que houve um culto na minha casa, onde
só não nos apedrejaram, porque eu acredito que não tinha pedra na rua solta. Mas tanto eu como o pastor Wagner, que na época era o meu pastor, pelos próprios que se diz irmão em Cristo, eles quase nos arrepedraram. Não deram com a mão, mas deram com a língua. E foi muito difícil. Eu não sei se chegou aos ouvidos do pastor, né? Mas foi muito difícil para mim naquela época, porque muitos me julgaram, muitos me criticaram, não só a mim como o pastor. Porque era a casa que eu morava e eu chamei um culto. Eu chamei o pastor para fazer um culto na minha casa, onde ele ainda não era o meu pastor, porque eu não congregava lá. Mas era alguém que estava disposto a fazer a obra, independente da ovelha, de qual pastorinho fosse, de quem estivesse pastoreando. Eu não congregava lá. E muito me alegrou quando eu disse: pastor, o senhor pode fazer um culto na minha casa? Ele não disse não. Ali eu estava numa campanha, no propósito com Deus, onde eu iria congregar. Amém. Onde eu iria congregar. E estava visitando a igreja. Não tinha igreja certa ainda. O Senhor não tinha me respondido. Mas como ele não se omitiu, ele não se negou, ele foi fazer o culto na minha casa como que eu fosse ovelha dele. Ele não comprou nada, Deus sabe disso. Então o culto foi totalmente para a honra e glória do Senhor. O pastor disse que quem iria dirigir aquele culto era eu. Eu disse: eu, pastor? Ele disse: porque eu não conheço nem um pouco. Eu não conheço nem ninguém, como é que eu vou dar a oportunidade? E eu tremi na base. Só que, para a honra e glória do Senhor, eu havia em consagração, eu estava vindo por conta de um propósito, onde o Senhor ia me levar. E só fui aumentar a minha consagração. E ali, chamei outros pastores, que estava acostumada a fazer culto na minha casa, e muito foram a crítica, porque era eu que estava ali dirigindo, e era o pastor que estava pregando, e não ele, que já me conhecia há bastante tempo. E ele foi como um convidado qualquer, mas aquele foi o último culto que ele foi na minha casa, porque ele ficou indignado, e até hoje ele mudou comigo e não voltou. Por conta disso, porque tem gente que diz toda a honra e toda a glória do Senhor, e quando a gente quer dar para o Senhor, ele quer tomar para ele. Tem um louvor que muito me chama a atenção, que foi a minha primeira oportunidade no ministério, que quem me deu foi o pastor Wagner, que diz assim: eu tremia só em pensar em pegar no microfone, quanto mais em falar com ele. E aí ele me deu a oportunidade, eu disse: ele disse: sim, você mesmo. Eu disse: meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Eu não queria ir. Ele disse: fecha os olhos e vá. Porque na verdade é isso que a gente tem que fazer. Se tiver de olho aberto, mas que o seu carnal esteja fechado, o aberto seja espiritual. Porque quando a gente abre os olhos, a gente teme e treme mais diante do homem. E a gente tem que temer e tremer diante do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, a minha primeira oportunidade no ministério, eu fui louvar o Senhor. E eu louvei aquele louvor que diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E quantas vezes a gente não louva esse louvor de toda a alma, de todo o nosso coração, pedindo para que a gente diminua e que o Senhor venha crescer na nossa vida. Mas a partir do momento que eu e você somos decepcionados pelo próprio irmão da igreja, a gente se esquece que a glória é do Senhor, que a honra é do Senhor, e a gente abaixa a cabeça, a gente se entristece e a gente não quer fazer a obra de Deus. Eu digo isso quando eu estou falando de ninguém, mas eu estou falando de mim, porque foi o primeiro louvor que eu louvei para o Senhor, foi esse. E ali começou uma grande perseguição na minha vida, porque tudo que eu
fazia era para o Senhor. Tudo que eu fazia era para o povo reconhecer a palavra do Senhor, a glória do Senhor. Mas aí a gente é entristecido, a gente é criticado pelos nossos irmãos, os próprios irmãos. Mas quando eu e você conhecem a palavra do Senhor, a gente não vai dar ouvido a quem está nos criticando, não. Porque quem chegou lá em cima, quem chegou a ser governador diante da palavra do Senhor, foi aquele que mais foi criticado. Aquele que foi caluniado, aquele que foi tramado a sua morte, que foi jogado no poço. Quando eu e você conhecem a palavra do Senhor, a gente não dá ouvido à crítica. A gente segue em frente. Porque fazemos para Deus, a honra é de Deus e a glória é de Deus. Mas quando eu e você dá ouvido à crítica, irmã Vera, a gente quer a glória de Deus pra gente. A gente quer ser reconhecido pelo homem. A gente quer ser reconhecido pelas pessoas. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Então se Ele não dá a ninguém, não adianta. Só adianta levantar a cabeça e seguir em frente. E assim eu fiz. E para a honra e glória do Senhor, aquele culto nunca me saiu da memória, porque foram muitas pedradas, foram muitas calúnias. Irmão que se diz irmão em Cristo saiu revoltado comigo porque não teve uma oportunidade. Porque o Senhor só falava comigo para dar a oportunidade àquele que não se achava nada. Aquele menor, aquele que se dizia que não sabia fazer nada. Mas sabe, eu e você sabemos fazer alguma coisa. Alguma coisa que vai agradar a Deus. Nem que seja agradecer pelo ar que respira. Agradecer pelo pão de cada dia. Agradecer pela saúde. Agradecer pelo lar que Ele te deu. Pelo alimento que Ele põe na tua mesa. Eu e você temos sim o que falar. Muitos querem usar como status, quer se engrandecer, quer falar bonito, quer louvar bonito para o homem. Mas a gente tem que fazer para Deus, independente de críticas, porque eu fui criticada, mas para a honra e glória do Senhor, pessoas naquela rua foram salvas. Aleluia. E hoje estão em ministérios servindo a Deus. Hoje estão glorificando o nome do Senhor. Hoje estão dando continuidade à glória do Senhor, à obra do Senhor. Hoje viram ceifeiros. Estão na rua, estão trabalhando. Podem não estar na mesma congregação que eu, mas estão. Aceitaram a Jesus. Hoje na congregação que eu congrego, onde o Senhor gritava no meu coração para dar uma oportunidade a uma pessoa que para ela não era nada nem ninguém, mas Jesus sabia do valor do coração dela. E eu dei a oportunidade e chamei minha irmã, veio minha irmã. E ali que foi as críticas, porque nem crente ela era. E o povo diz assim, que irmão só é aquele de religião, mas religião não leva ninguém para o céu não. Irmão é aquele que tem a Deus, que tem Deus no coração, que faz a vontade do Senhor. E ela saiu tremendo, eu vou fazer o quê? Eu disse, você sabe ler pelo menos um salmo. E ela leu o Salmo 23. Ela disse que sentiu algo tão maravilhoso ali, que ela não tem palavras para explicar o que sentiu. Isso foi no sábado. No domingo ela foi para uma congregação, levantou as mãos para o Senhor quando fizeram o apelo, saiu chorando e está na presença do Senhor. Hoje faz parte de um coral. Um coral. Para a honra e glória do Senhor, não só ela, mas como também a filha. Mas essas provações vêm imediatamente, diante de uma semana. Foi abandonada pelo próprio esposo. Foi criticada. Eu até hoje ainda aguento pedrada sobre isso, mas eu sei que essas pedras estão me levando cada vez mais para perto do Senhor. Então é só isso que eu tenho para dizer para os irmãos. Não se diminua, não se ache pequeno, não se ache incapaz, porque eu e você temos sim algo para dar para o Senhor. E quando o Senhor determina no meu e no teu coração, não liga para quem te acusa não.
que quem que acusa, o trabalho do acusador não é de Deus, não. Quem acusa é o inimigo. Então vamos deixar as acusações de lado e vamos seguir em frente. Porque a honra é do Senhor e a glória é do Senhor. 4 anos se passaram para a honra e glória do Senhor. Não foi da noite para o dia. Mas dentro da mesma semana, só passou de um dia para o outro. Um aceitou Jesus e está na presença até hoje. Outra, com 8 dias, recebeu a bênção e um milagre. Onde falava naquele culto que há 8 anos congregava na mesma congregação e nunca teve uma oportunidade. Será que é porque ela nunca tinha o que agradecer a Deus? Não tinha nada para dar para Deus? Não, era porque é julgada pela aparência. Julgada pela aparência, porque muitas das vezes, irmão, a gente faz isso demais. A gente peca, a gente tem muito pecado, julga pela aparência. Acha que ali não tem nada, dali não sai nada, mas também disseram isso com Jesus. Dali de Nazaré, onde vai sair o rei dali. Mas foi lá da cidadezinha de Nazaré que saiu o rei Jesus. Então mesmo assim é eu e você. Daquela casa, daquela cidade, daquela rua, ali sai algo que preste, sai. Porque se você temer ao Senhor, você vai fazer a diferença. E eu peço sempre ao Senhor, todos os dias, para fazer a diferença. Porque eu quero na minha vida o Senhor para fazer a diferença. Eu não quero ser igual a ninguém. Porque o Senhor não me fez igual a ninguém. E nem te fez igual a ninguém. Ele nos fez totalmente diferente para a honra e glória dele. Para adorar ele, para ele tirar proveito como bem ele quiser. Foi para isso que fomos feitos, para a honra e glória do Senhor. Mas é ele quem tira proveito da minha e da tua vida, como bem ele quer. Porque às vezes eu não sei louvar, mas eu tenho uma oportunidade para louvar, e eu vou lá e louvo de todo jeito. Se o Senhor botou no coração, é para a glória dele. Não se importa. É para a honra e glória do Senhor. Mas se ele não botou, não louve só porque você acha bonito louvar, não. Dê o seu melhor. Se for um versículo, fale. Se for uma palavra, pregue. Mas não faça o que você quer, não. Faça o que você sabe, o que Deus te inquieta. Porque se eu fosse fazer o que eu queria, eu tinha voltado atrás. E eu não tinha feito nada que o Senhor tinha me mandado. Porque a minha vontade era desistir o tempo todo. Durante o tempo que eu passei no ministério do pastor Wagner, eu fui tão provada, fizeram até fake para me acusar que eu tinha caso com o pastor. O pastor ficou consciente, disse a missionária Maria, porque eu fui lá. Eu sofri, eu chorei, não foi ninguém de fora, não. Foi aquele que se diz irmão em Cristo que vivia sentado. Eu vivia chorando, eu não queria entrar lá dentro do ministério, porque eu sabia o que estava fazendo comigo. Vivia ligando para mim 24 horas, tentando me fazer tirar da presença. Mas eu chorava, jejuava e voltava, porque eu sabia que não era o momento, o Senhor falava. Porque se eu saísse, naquele momento eu ia fazer a vontade do inimigo. Porque quando a gente está na presença do Senhor, a gente é caluniado, a gente é afrontado, a gente é defamado. Mas se for por amor a Cristo, vale a pena. Porque eu tinha maturidade, graças a Deus, para saber que se eu saísse, eu não iria para o mundo, eu não iria fazer a vontade de Satanás. Mas no momento que eu chegasse para ele e pedisse para ele tomar uma posição, ele ia fazer tomar uma atitude e a posição correta e a pessoa ia. E eu não queria. E hoje, sabemos que a pessoa não está na presença de Deus. Mas eu glorifico o nome do Senhor porque eu não fui a causa disso, pastor. Porque tudo que o inimigo quer, irmã da Pai, muitas das vezes é nos botar culpa. Nos apontar e botar culpa para dizer, aí, tá vendo aí o que tu fizesse? Onde fulaninha está, teu irmão está no mundo e a culpa é tua. Mas essa culpa aí eu não tenho. Para a glória do Senhor, eu não tenho. Porque eu chorei quando o necessário foi, eu gemei, mas eu entreguei nas mãos do Senhor. E hoje eu sei
que se a pessoa morrer sem estiver na presença do Senhor, o Senhor não vai cobrar o sangue de mim. Porque eu não tenho culpa disso, pastor. Eu oro pedindo que se arrependa. Mas eu tenho convicção que eu não tenho nada a ver com isso. Para a honra e glória do Senhor. E eu vim com a harpa, né? Porque o que o Senhor me deu hoje de manhã foi o louvor 15. Da harpa cristã, né? Que fala sobre conversão, né? Eu vou louvar a pagoda do Senhor, que os irmãos não só escutem, mas que medite como que fosse a própria palavra do Senhor, porque foi o preço que o Senhor pagou por mim e pela tua vida. Quando cegamos éramos. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi e em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Quão vistoso então esse meu coração, conhecendo o excesso do amor. Mas que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em tua luz. E diante desse louvor, irmão, eu medito muito e faço dele a minha reflexão para quando vem as aflições, eu nunca me esquecer da mensagem da cruz. Porque é lá que eu encontro o meu refúgio. É lá que tem alguém que pagou o preço.
e preço de sangue pela minha e pela tua vida. Não é do outro lado, não é quem está nos acusando, nos caluniando, nos apedrejando, mas sim Jesus. Sim Jesus que pagou o preço. E Ele continua nos amando, imperfeitos, cheios de falhas, mas continua nos amando. Porque bom só é Ele. Só Ele. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, não sei Jesus. Que eu e você venha saber, né? Quem julga ele, julga você é o Senhor. É a oportunidade de estar com a missionária Márcia para ela louvar o Senhor. E quando ela vai louvar, vai ser tirada disso minha oferta para a casa do Senhor. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Antes de eu louvar, eu vou deixar Isaías 41:6, que diz assim: um ao outro ajudou, e aos seus companheiros disse: esforça-te. E eu pergunto a você nessa tarde: cadê a pessoa que fazia a obra com você? Porque muitos de nós, existem pessoas que no decorrer da caminhada desvaneceram, caíram. E aí? O que é que eu e você temos que fazer? Orar. E quando vê essa pessoa, animar essa pessoa. E se necessário, pegar na mão, porque às vezes a pessoa está com as mãos e os pés atados e não tem força. E precisa de um guerreiro, de uma guerreira de Deus, cheio de Deus, para poder resgatar, trazer de volta. Eu estava ali e vinha isso, essa palavra, e diz exatamente isso. Que eu e você temos que orar por aquele que está afastado. Porque Jesus, ele veio buscar aquele que se havia perdido. E ainda existem muitas pessoas aí fora. É por isso que ele ainda não veio, porque ele está dando tempo para que ninguém venha perecer. Eu vou louvar o Senhor, somente um trecho do hino, que eu não sei dele completo, mas que se encaixa nisso que eu estou falando. Que você possa adotar alguém em oração, né? Deus sente falta daquele que antes pregava, louvava, adorava, era cheio dele. Então, se Deus sente falta, Jesus se entristece lá em cima, eu e você, como os filhos de Deus, de verdade, temos que sentir a dor do nosso irmão e orar por ele, para que Deus levante. E só parar de orar para Deus fazer algo na vida dele o dia que a gente vê ele de pé, né? Temos que orar por quem está caído, porque só assim vamos ter o verdadeiro amor de Deus em nosso coração, né? Porque Jesus, ele disse que havia um homem que tinha sido espancado, assaltado, estava na beira do caminho. E passou ali o sacerdote, o levita, e não fizeram nada. Mas Deus levantou um samaritano e socorreu aquele homem. Então que eu e você venhamos ser esse samaritano. Quando a gente vê alguém caído na beira do caminho, você seja um instrumento de Deus para levantar. Porque eu creio que Deus vai botar em nossos caminhos pessoas afastadas. Às vezes não é necessário falar, às vezes a pessoa precisa de um abraço. Porque o mundo lá fora, ele só sabe maltratar as pessoas. Ninguém cuida de ninguém. Então aqui é o hospital, eu e você somos os enfermeiros. E Jesus é o médico. Mas ainda bem que a resposta vem do céu e que a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí e eu vou restituir a esperança
e Ele está aqui nessa tarde. E antes de eu entregar a oportunidade, eu vou fazer uma oração. Que você venha concordar, porque eu vou orar não por nós. Estamos bem, independente da luta. Vamos orar por quem está moribundo lá fora. Para Deus mandar um anjo lá e socorrer aquela pessoa. Porque somente Jesus tem o poder de libertar quem está nas algemas do adversário. Deus, nessa tarde, entrega em tuas mãos, Senhor, aquele que está afastado, não só no Brasil, mas no planeta todo, Jesus. Vai em busca daquelas almas que são tuas. Aquelas almas que estão caídas lá fora e não tem força de nem dizer Jesus é bom e maravilhoso. Vai em busca, Senhor, do pregador que não prega mais. Vai em busca, Senhor, da irmã do círculo de oração. Jesus, vai em busca daquele que está caído. Vai em busca daquele que está aflito nessa tarde. Ele conhece a tua palavra, mas não tem força de estar aqui. Vai, ó Espírito Santo, abraçar essa alma. Meu Deus, envia teu anjo de encontro a essa pessoa. Resgata a alma dessa pessoa. Fecha, Senhor, a sepultura. Não deixe partir, Senhor, sem um conserto. Mas que nessa tarde tu venha, meu Pai, vasculhar os quatro cantos da cidade montadas. Cerca com muralha de fogo, Senhor, as almas que são tuas. Levanta, Deus, quem caiu. Tire, Senhor, daquilo que não te agrada. Vai em busca, Senhor, do teu filho, da tua filha nessa tarde. Guerreia, Senhor, pelas almas. E dá o grande livramento, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. E, pastor, quando tiver com oportunidade, faça uma oração pelo lado da irmã Graça. Porque Deus me incomodava. Ore, eu não sei em que, mas Deus é o Deus que luta por ela, né? Deus é aquele que luta. E que a irmã venha tomar posse da sua vitória, porque o sangue de Jesus já lhe garantiu vitória. A vitória é sua e seu lar é do Senhor. Em nome de Jesus, entre como uma guerreira dentro do seu lar, decretando a vitória, cantando o hino da vitória, porque Deus é maior do que a sua luta. E o adversário já está debaixo dos pés de Jesus. É um erro meu e seu dizer que o adversário está debaixo dos nossos pés. Não, está debaixo dos pés de Jesus, foi derrotado por Jesus na cruz. Então, debaixo do sangue de Jesus, a irmã toma posse da vitória. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós vamos entregar a oportunidade à missionária Ana, né, que vai deixar a palavra. A igreja coloca a mão sobre ela e que Deus venha usar tremendamente ela, né? Porque Jesus é grande e Jesus tem mistério com ela e ela vai entregar a palavra do Senhor a cada um. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti, Pai, está a Tua filha, Pai. Que ela venha descer nessa tarde, Senhor, que eu venha crescer na vida dela, Pai. Deus, Tua filha vai trazer a Tua palavra, Senhor, que nós venhamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, o alimento da tarde, Pai. Que nós venhamos crer e receber em nome de Jesus. Amém. Esses pastores são me pegam de surpresa. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria, né? Nós estamos na casa do Senhor, né? Mais uma tarde reunida, né? Eu estou muito feliz, né? De rever o pastor Wagner, que eu fui uma ovelha da casa dele, de rever a irmã Maria e os outros irmãos, né? Eu fiquei surpresa, né? Porque faz 8 dias que um pastor lá de Pocinhos me ligou. Irmã, a irmã pode trazer a palavra? Eu pensei que era no outro dia. Aí eu estava lá cuidando que eu abri um pequeno restaurante aqui e tudo bem, né? E era um culto de Santa Ceia. Aí quando eu cheguei em casa às 6 horas da noite, a menina disse, mãe, sabe que o cartaz, quem está no cartaz é mãinha que vai ministrar a palavra? Eu falei, eu não acredito não. Eu dou uma carreira para o banheiro. Mas Deus é aquele que se responsabiliza pela palavra dele, né? Então, nessa tarde, irmão, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, né?
por me dar essa oportunidade, o pastor Wagner também, né? Porque deu essa oportunidade, né? Mas me pegou de surpresa. Esses pastores me pegam de surpresa cada vez. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus nesta tarde, né? Antes de eu ministrar a palavra do Senhor Jesus, eu vou louvar um louvor aqui para a honra e glória do nome santo dele. Se os irmãos, eu creio que todos os irmãos, eles sabem esse louvor. É 422 da harpa, os irmãos puderem me acompanhar. A honra e a glória é do nosso Deus, né? Aleluia, louvado e engrandecido é o nome dele, né? Porque ele é rico de todas as coisas, tudo que nós pedimos e até muito mais do que nós pensamos. Aleluia, louvado seja o nome dele. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não pode a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, consciente de toda a idade. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, no meu eterno vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de toda a idade. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu tu é bramido, enterro não há de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá os mortos não vão se encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, qual rastro por Deus espalhado, pra sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de toda a idade. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Sempre que eu for em uma congregação, o Espírito Santo de Deus me incomoda para me louvar esse louvor. Meu irmão, medite na letra do louvor. Deus fala tremendamente no louvor comigo e com você. No céu não entra pecado. No céu nós não entramos de qualquer maneira. Nós temos que ser purificados. Mas essa purificação tem que ser aqui na terra. Então os irmãos meditem na letra do louvor, que Deus fala tremendamente no louvor. Abra suas Bíblias em Mateus 25. Então, eu estou passando por algo que eu me decepcionei. E eu disse, mas Senhor, eu trazer a tua
tua palavra. Só que assim, quando eu entrei aqui, o Senhor já tinha me revelado a palavra dele. Muitas vezes a gente quer fazer aquilo por nós mesmos, mas não é da nossa maneira, é da maneira que o Espírito Santo ele revela. E eu ia ministrar outra palavra, mas o Espírito Santo ele me incomodava. Não é o que tu queres, e sim o que eu quero. Aleluia. Eu sou muito obediente ao que Deus me manda fazer. Então é Mateus 25, porque eu creio que tem pessoas aqui que precisam receber esta palavra nesta tarde. Louvado e agradecido é o nome do nosso Salvador Jesus nessa tarde, né? Aleluia, glorificado seja o nome dele. Pode ficar à vontade aí, meu Deus. Os irmãos poderiam ficar em pé por obediência à palavra do nosso Salvador Jesus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, né? E a palavra do Senhor nesta tarde, ela vai falar comigo e com você dessa maneira. E então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. E com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, toquenejeando, todas adormeceram. Mas aí à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo e sai-lhe ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide até aos que vendem e comprais para vos. E tendo elas compraram, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Pai, aqui está a tua santa palavra, Senhor, que já foi lida, Senhor. Deus grande, Deus poderoso, Senhor. Oh Deus, toca, Senhor, na minha boca, não aquilo, Pai, que nós queremos ouvir, mas aquilo que o teu Espírito vai falar nesta tarde, para que a tua glória desça, para que a tua glória suba neste lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Salvador Jesus nesta tarde, né? Porque Ele fala dessa maneira comigo e com você. E então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesta tarde, né? Porque Ele fala aqui nessa parábola de 10 virgens. Era 10 virgens que estavam se preparando para subir para o reino de Deus, né? 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas, meus irmãos. Louvado e engrandecido é o nome do Salvador Jesus nessa noite, que Ele está falando comigo e com você nesta tarde, que é necessário que nós se preparamos aqui na terra, porque há um tempo dele preparar eu e você, há um tempo de nós se preparar, mas muitas vezes eu e você adormecemos
Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Salvador Jesus nesta tarde. E ele diz no verso 3: as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite contigo. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ele faz uma pergunta para mim e para você nesta tarde. Será que cada dia eu e você estamos colocando um pouco de azeite na sua vasilha, para que esse azeite ele não venha secar? Ele não venha secar assim como ele secou o azeite daquelas 5 virgens. Meus irmãos, é necessário que eu e você vigie para que esse azeite não seque na minha e na tua vida, porque se ele secar, o nosso Deus pega nós despercebidos. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus nesta tarde. Aleluia. Nós temos que estar em vigilância. Nós temos que estar atento com a palavra de Deus. Nós temos que botar nossa confiança em prática dia e noite, para que esse azeite não venha secar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesta tarde. E ele fala no verso 4: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. As prudentes, elas estavam com azeite na vasilha delas. Elas estavam a cada dia se preparando. É desta maneira que Deus quer preparar eu e você, para que esse azeite seja transbordante na minha e na tua vida, para que a vasilha não venha secar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesta tarde. E ele fala no verso 4, no verso 5: e tardando o esposo, toquenejeando, todas adormeceram. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nesta tarde. Ele diz para mim e para você que eu e você não sabe o dia e nem a hora. Ele pode chegar pela madrugada, ele pode chegar durante o dia. Então é necessário que eu e você venha se preparar, para que ele não pegue despercebido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta tarde. E ele fala no verso 6: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do nosso Deus diz que nem o Filho de Deus sabe a hora que ele vai despertar e vai descer aqui na terra. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E ali aquelas virgens foram despertadas à meia-noite, mas 5 delas estavam preparadas e 5 despreparadas. E não é diferente, meu irmão, comigo e com você. Não é diferente nos dias de hoje, porque muitos crentes estão dentro das igrejas, mas somente de aparência, somente para ocupar cadeira. Mas o nosso Deus diz que é tempo de despertar, é tempo de despertamento aqui na terra. Aleluia. Porque a volta dele está muito perto, meus irmãos. Meus irmãos, vocês têm que, aleluia, louvado e engrandecido, tem que falar desta palavra para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, aqueles que estão
Olha, meus irmãos, como é forte. Todas elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, mas 5 delas estavam loucas. 5 delas estavam despreparadas. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Não é diferente hoje aqui na terra, porque muitos estão despreparados. Muitos não acreditam que o nosso Deus um dia vai voltar, mas Ele diz na palavra dEle que Ele não tarde nem falha, Ele voltará no dia e na hora certa. Então aquele que busca recebe, aquele que pede, aquele recebe. Aleluia, louvado e engrandecido. Então se você estiver em vigilância, se você estiver na presença, assim como Deus chamou eu e você, para que nós estamos numa comunhão com Ele, se você descer na presença dEle, se você estiver em oração, se você estiver em consagração, se você estiver da maneira que Deus te chamou, na posição que Ele te colocou, você não vai ficar aqui para perecer, você vai subir assim como aquelas 5 subiram. Eu e você também subirá, mas é necessário que nós se preparamos para que neste dia eu e você não pereça, para que esse dia eu e você não ficamos. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Salvador Jesus nessa tarde. E ele diz no verso 8: e as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Meus irmãos, tome cuidado, porque o meu azeite, ele não vai te servir. O azeite do pastor Wagner, ele não vai te servir. O azeite da missionária Maria, ele não serve para o vosso irmão. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Salvador Jesus. É o nosso próprio azeite que serve para a nossa alma, para o nosso espírito, porque o azeite do meu irmão não serve para mim, não serve para você. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Salvador Jesus, porque aquelas 5 loucas, elas pediram azeite emprestado às que estavam preparadas, mas as que estavam preparadas, elas não podiam emprestar os azeites dela, porque senão faltaria azeite na vasilha dela. Não é diferente hoje, não é diferente no dia de hoje. Muitos querem o teu e o meu azeite, mas não é dessa maneira. O azeite que Deus coloca na tua vida, na minha vida, é para mim, é para tu. Então não deixe que esse azeite falte na tua vasilha. Cada dia busque mais para que esse azeite venha multiplicar, para que esse azeite venha transbordar a tua vida. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Salvador Jesus nessa tarde. E ele diz no verso 9: mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós ides até os que vendem e comprai para vos. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Salvador Jesus nessa tarde. Mas Deus disse para aquela, aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Nessa tarde não vai ter tempo, não vai ter tempo de o meu irmão, o teu irmão mandar nós ir até quem vende, comprar azeite, porque não vai ter o vendedor. Aleluia, louvado e engrandecido. Não vai ter aonde comprar azeite, porque o azeite ele desce lá do céu. Ele desce lá do céu para mim e para você. É necessário que eu e você venha se preparar com esse azeite, para que naquele grande dia não te falte o azeite, não te falte, não seque a tua vasilha. Aleluia,
10 diz: e tendo elas ido comprar, chegou-se o esposo, as que estava preparada, entraram com ele para as bordas e fechou-se as portas. Meu irmão, é forte a palavra de Deus nesta tarde. Aleluia, louvado, engrandecido. Aquelas 5 virgens que eram loucas, elas saíram para comprar o azeite, mas deu tempo ela voltar e entrar com o esposo. Aleluia, louvado, engrandecido ao nome do Senhor Jesus. Ele nos alerta no dia de hoje, que não vai ter tempo de você ir buscar aquele azeite, porque na hora que ele chegar, na chegada dele, aquele que está preparado, ele vai subir com ele, e aquele que está despreparado, ele vai ficar, e não haverá mais tempo, não haverá mais hora nem dia dele vir buscar aquela noiva dele, porque só aquele dia, e há um tempo aqui na terra que ele deu para mim, para você se preparar, e nós ficamos despreparadas, aleluia, mas ele alerta eu e você, é necessário se preparar. Meus irmãos, se preparem, para que eu e você não venha perecer, para que eu e você não venha ser desconhecido pelo nosso Deus, assim como diz a palavra dele, que muitos vão pregar em nome dele, muitos vão profetizar em nome deles, muitos vão louvar para ele, mas vai chegar aquele grande dia que ele vai dizer: pastor Wagner, igreja, ele vai falar dessa maneira: eu vos não te conheço, se afasta-vos de mim que eu não vos te conheço. Então, meus irmãos, não seja um daqueles, mas seja uma daquelas virgens prudentes, seja uma das 5, aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Salvador Jesus nessa noite, nessa tarde. E ele diz no verso 11: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O povo do mundo, ele fala dessa maneira: Deus tarda, mas não falha. É mentira de Satanás, porque Deus nem tarda nem falha. Ele chega na hora certa e no momento certo, porque ele chegou na hora da promessa para buscar aquelas virgens, mas 5 delas eram despreparadas e 5 estavam preparadas, mas quando ele chegou, que levou as que estavam preparadas, Deus deu tempo às que estavam despreparadas subir. Deu não, meus irmãos, não é diferente agora. Também muitos crentes vão ficar desta maneira. Por quê? Porque brincou muito com a palavra de Deus, porque brincou muito com as coisas de Deus. As coisas de Deus é coisa séria, é coisa para você ficar admirado o que Deus faz na minha e na tua vida. Então peça a Deus para te preparar, peça a Deus para te encher do azeite, porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é aquele que te enche de azeite, Ele é aquele que te enche de unção. Muitas vezes a gente pede a Deus uma palavra, mas Deus dá outra, porque Ele sabe que o tempo está próximo, Ele sabe que a palavra dele que tem que ser pregada da maneira que Ele quer, não é da maneira que eu e você queremos. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Salvador Jesus. Aleluia, glorificado seja o nome dele. E ele diz no verso 12: e ele respondeu e disse: em verdade eu vos digo, não te conheço. Olha, meu irmão, como é forte a palavra do nosso Deus. Para muitos ele vai dizer desta maneira, assim como ele disse com aquelas 5 virgens, que ele não conhecia. Não é diferente, meu irmão. Tome cuidado, porque o que conhece
Jesus nesta tarde. E ele diz no verso 13: vigiais, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Não é diferente, meus irmãos. Deus, ele nos dá um tempo aqui na terra para todas as coisas, porque ali em Eclesiastes 3, ele diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu e da terra. Então Deus, ele dá um tempo para mim e para você, para haver uma preparação, mas nós temos que dar crédito. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, porque nós temos nossa vida carnal, meu irmão, mas nós temos nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual é necessário que eu e você tenham uma comunhão com o nosso Deus, diretamente com Ele, porque tudo é para Ele, tudo é dele. Aleluia. Ele soprou o Espírito dele na minha e na tua vida, mas nós pertencemos a Ele quando nós levantamos a mão, quando nós aceitamos Ele como Salvador da minha e da tua alma. Louvado e engrandecido. Então não é eu, não é você que comanda a nossa vida, mas sim o vosso Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos ordena, é Ele quem nos manda, é Ele quem nos faz de nós o que nós somos hoje. É Ele quem liberta, é Ele quem transforma, é Ele quem leva eu e você até o céu. Mas se eu e você formos obedientes, se eu e você fazer aquilo que Ele nos ordena, então, meus irmãos, nessa tarde, vamos ser mais vigilantes com a palavra de Deus, vamos ser obedientes, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos encha do azeite dele, para que naquele grande dia, porque ele pode chegar até daqui a 1 hora, daqui a meia hora, não sabemos. Então não vamos fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, porque Deus é puro, Ele é santo, Ele é purificado, meus irmãos. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, porque no mundo aí afora oferece muito lamaçado e lama, mas aqui dentro é diferente. Nós conhecemos essa palavra, e a palavra de Deus é aquela que liberta, é aquela que salva, é aquela que cura, é aquela que transforma. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Não vamos ser que nem aquela virgem, porque elas estavam desligadas com as coisas de Deus. Elas não queriam compromisso com as coisas que Deus queria. E é diferente no dia de hoje. Muitos têm chamado, muitos são escolhidos, mas muitos estão distantes daquilo que o nosso Deus quer. Meus irmãos, no céu não entra crente de qualquer maneira, só entra crente lavado, remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Não entra crente da maneira que eu e você possa até pensar, mas o pensar de Deus é diferente. O que Deus tem para mim e para você é diferente. O que Deus tem preparado para mim e para você os céus, é coisas lindas. Então vamos focar na nossa salvação, porque aqui na terra tem muitas coisas a oferecer, mas a melhor coisa que eu e você escolhemos foi andar na presença de Deus, foi servir a esse Deus, foi ser obediente a essa palavra. Vamos pedir sabedoria a Ele, porque Ele é rico em conhecimento, Ele é rico em sabedoria. O rei Salomão, ele pediu ao nosso Deus sabedoria. Ele podia ter pedido outras coisas do mundo, ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido o que ele quisesse, mas ele pediu sabedoria. Com a sabedoria nós ficamos preparados em todas as coisas, porque quando Deus acrescenta a sabedoria na minha e na tua vida, Ele acrescenta em todas as áreas para que nós somos sábios, porque
Satanás, ele não dá rasteira em crente verdadeiramente, em crente que serve a Deus de verdade. Ele dá rasteira em crente fraco, em crente que brinca de ser crente. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Salvador Jesus nessa tarde. Meus irmãos, fique com esta palavra. Fique com esta palavra dentro do seu coração. Os irmãos poderiam até esperar outra palavra, mas eu sou muito obediente. Eu até tinha preparado uma palavra que Deus me deu de manhã, Tiago 5, mas o Espírito Santo de Deus, ele falou para mim, não. É Mateus 25, e eu nunca desobedeci o que o Espírito Santo fala no meu coração. Todos os pastores me pegam de surpresa, pastor Wagner. Quando eu cheguei lá na Deus Amor, estava com uma semana, a igreja lotada. Eu nunca tinha pregado. O pastor chegou perto de mim, eu tinha me ajoelhado, louvado e agradecido, é o nome do Senhor Jesus. E ele disse, irmã, que vai ministrar a palavra hoje é você. Eu gravei cada olho e eu tremia lá que não saiu uma palavra da minha boca. Na cadeira. E eu falei, pastor, eu não sei pregar não, porque assim, eu nunca preguei. Ele disse, sabe, o Espírito Santo me mostrou que você tem o dom da palavra, que você vai ministrar a palavra hoje. Eu fiquei durinha lá. Mas quando eu cheguei no altar, a honra e a glória é para o Senhor Jesus, tudo é dele. Deus me usou de uma maneira extraordinária, porque ele disse, ele tem muito curso esse pastor. E eu fiquei perdida, eu disse, Senhor, um pastor sabe, Senhor, pelo amor de Deus, ele sabe, sou eu. Então assim, sabe, é Deus. Toda vez que o pastor vai me pregar para mim ministrar a palavra, eles me pegam de surpresa. Hoje eu ouvi. Mas quando eu coloquei os pés ali, o Senhor falou comigo, quem vai ministrar a minha palavra hoje é tu. Eu disse, Jesus. E o pastor Wagner falou, amém, Jesus, hoje trouxe pregador. Eu disse, estou só pela misericórdia de Deus, mas tudo é para honra e glória do nome santo de Jesus. A palavra é dele, a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Então é ele quem faz, não é eu nem você. Basta somente eu e você entregarmos na mão dele, porque ele é rico em misericórdia, ele é rico em poder, ele é rico em todas as coisas. E quem sabe se eu não venho trabalhar nesse ministério, aí está nas mãos de Deus, né? Eita, porque glória. assim, eu gosto muito assim. Eu gosto do pastor Wagner porque eu vejo um homem de Deus, porque assim, eu com ele, e assim, diferente, né? Diferente assim, porque às vezes a gente congrega em um ministério e os pastores assim, eles ficam meio assim, não sei, né? Uma vez eu congreguei ali numa igreja e o pastor disse assim, aí eu voltei lá para o pastor Wagner, né? Que eu aceitei Jesus nesse ministério aqui. O pastor falou assim, como é que o pastor Wagner bota a irmã Ana para dirigir círculo de oração e dirigir culto? A irmã Ana não tem capacidade, mas meus irmãos, quem capacita é Deus, não é o pastor, não é o homem aqui na terra, não é a mulher, é Deus. Então assim, outro dia ele mandou um convite assim, eu até falei porque eu gosto assim, eu digo, pastor, se o pastor quiser que eu leve uma palavra lá e ele só, não. Aí quando foi outro dia eu disse, não, também não vou. Aí quando foi outro dia ele me ligou, estava lá no restaurante, ele disse, irmã, aí não pode ministrar uma palavra na quarta-feira lá no ministério? Eu disse, posso, em nome de Jesus. E assim Deus usou de uma tremenda forma, porque assim Deus faz para mostrar ao homem que capacita ele, porque ele é dono da glória, ele é dono da unção, ele é dono de todas as coisas. Então não é o homem e não é a mulher que faz para Deus, mas sim Deus para nós. Então assim, nós temos que confiar nele, né? Porque a honra é dele, a glória é dele. Então meus irmãos, fique com essa palavra, guarde essa palavra no teu coração. Cada dia peça a ele para ele te encher mais do azeite, para que esse azeite não venha faltar na tua botija, para que ele venha encher você, para que ele venha dar sabedoria, porque o homem e a mulher que tem sabedoria do Espírito Santo é diferente, né? Porque faz uma diferença, porque para todas
as coisas Deus dá uma resposta. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome